Olá pessoal, então esse vídeo, né, tô gravando ele no intuito de darmos início à nossa disciplina. Bom, a princípio eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o conteúdo, né, que está disponível nos slides, né, nesses slides que estão, né, abaixo do vídeo. E esses slides estão, né, disponíveis para vocês em notas de aula slides, né, no final da primeira postagem, né, da nossa disciplina, né, referente à primeira aula. A segunda postagem, na verdade, né, primeira postagem é a apresentação da disciplina. Bom, a princípio, né, como eu já disse a vocês, eu vou usar um material que eu utilizo, né, na aula presencial, e já está disponível para vocês também, né, na sessão, um livro que a coordenação, né, sugeriu que eu utilizasse, que é um livro que foi publicado pela Universidade Federal da Paraíba. Aí todo assunto que eu apresentar aqui a vocês podem recorrer, né, a ele. Ou então também é uma apostila que eu utilizo também na minha disciplina presencial, que também está já disponível no final, né, da sessão referente a essa primeira aula, certo? Então, a princípio, eu vou usar a seguinte dinâmica, né? Referente a essa primeira aula, nós temos os primeiros 14 slides desse conjunto de slides. E eu vou falar um pouquinho sobre eles, sobre alguns itens que estão neles. E o que depende, né, do quadro para explicação, eu vou gravar um outro vídeo e vou postar para vocês, tá certo? Dos assuntos que precisam, né, do uso do quadro, né, para que vocês entendam melhor. Bom, creio que é só isso. Então vamos dar início aqui aos slides. Bom, essa primeira parte, né, da disciplina, as 4 primeiras aulas, elas se referem, né, ao cálculo de probabilidades. Cálculo de probabilidades, né, tudo que a gente vê no ensino médio, né, na disciplina de matemática, né, quando a gente está no ensino médio, tudo que é visto em probabilidade é o que a gente vai ver aqui. Só que aqui vão ter algumas informações extras, né, em relação ao conteúdo que vocês viram no ensino médio. Mas a gente vai rever tudo que foi visto no ensino médio, né, em probabilidade, certo? Então, a princípio, né, falando um pouquinho aqui sobre a palavra probabilidade, né, ela vem do latim probare, que significa provar, testar, demonstrar ser de valor. Então, quando a gente observa, né, a origem da palavra probabilidade, a gente vê que faz sentido, né, essa origem, porque dado que a probabilidade se dedica, né, ao estudo de fenômenos aleatórios, tudo que é aleatório, né, todo resultado, né, que vem de um experimento aleatório, ele é provável, ele pode ocorrer ou não. Por exemplo, um lançamento de um dado, né, a saída da face 1, ela é provável, né, mas quando você jogar o dado, não é certo que o 1 vai sair, né. Então, como a aleatoriedade, né, está relacionada a ocorrências prováveis, né, faz todo sentido, né, que a palavra probabilidade derive de probare, né, que vem de provar. Bom, falando falando um pouquinho aqui sobre a história da probabilidade, eu vou postar também um documento para vocês, eu vou deixar lá na sessão dessa aula, um documento que fala, né, um pouco sobre a história da probabilidade. Eu vou colocar lá para que vocês, quem tiver interesse, né, leia como acréscimo mesmo, certo? Como busca aí de conhecimento. Para vocês conhecerem melhor a história da probabilidade. Bom, mas alguns pontos importantes, né, na história da probabilidade para que ela chegasse, né, ao nível de importância que ela tem hoje, né, em todas as ciências. Bom, a probabilidade ela percorre um caminho, né, desde 3500 a.C., né? Nós sabemos que a probabilidade ela tem uma ligação muito próxima, né, com os jogos. Sempre que a gente fala de probabilidade,
uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça são jogos de azar, né? Em 3.500 a.C., né, foram encontrados jogos, né, utilizando ossos no Egito. Então existem registros, né, de jogos que utilizavam ossos no Egito, e desde que os jogos surgiram, né, a probabilidade estava envolvida com esses jogos, né, porque todo mundo, né, tinha interesse em saber, né, o quão provável, né, era vencer, né, num jogo, né, ou perder num jogo. Então foi desde que surgiram os jogos, né, essa ideia, né, de quantificar a, a possibilidade, né, o grau, né, de chances, né, o grau de possibilidade de ganhar um jogo, né, foi questionado. Aí em 1200 a.C., nós temos o registro, né, do astragalus. Astragalus é um pequeno osso, né, do calcanhar. Depois, se vocês quiserem, busquem na internet para vocês verem como ele é. Ele tem um formato parecido com o dado, só que ele é formado apenas por 4 faces. E elas não são equiprováveis, né, que significa que todas as faces têm a mesma probabilidade de ocorrência. Ele é como se fosse um cubo, mas ele é bastante imperfeito, né? Quando ele era jogado, né, a probabilidade de sair cada face não era a mesma. Na Idade Média, né, os romanos tiveram os jogos de cartas e dados proibidos pela Igreja Cristã. Então aqui a gente percebe, né, o quanto era comum, né, jogos de cartas e dados na Idade Média, né, que os romanos tiveram até esses jogos proibidos pela Igreja Cristã. No século XVI, o italiano Cardano publicou um manual para jogadores chamado Liber de Ludo Alea. Esse livro, né, ele praticamente fala sobre a ideia, né, da probabilidade envolvida na retirada de ases de um baralho e também da obtenção de 7 no lançamento de 2 dados, né? Era um jogo comum na época, lançava-se 2 dados, né? E aí ganhava quem obtivesse a soma 7. Então esse era um problema muito questionado na época, né? A probabilidade envolvida, né, na ocorrência desses 7. E nesse caso, né, aí Cardano, como ele era um matemático e um grande jogador, ele publicou um livro falando apenas sobre a probabilidade envolvida nessas duas situações: retirada de ase de um baralho e obtenção de 7 na jogada de 2 dados. No século XVII, né, muitos consideram que foi o momento, né, em que a probabilidade realmente, né, começou a se firmar como ciência, né? Esse cavaleiro aqui, né, de Meré, ele era um grande jogador na época, ele tinha muito dinheiro, era um grande jogador, e ele tinha o seguinte questionamento, né? Ele jogava muito e ele queria saber, um questionamento, né, que ele tinha caso uma partida que ele está disputando termine agora, como que é distribuído, né, o valor apostado, né, conforme a pontuação que você tem, que cada jogador tem naquele momento. Então ele tinha essa grande preocupação na vida dele, né, de que se o jogo acabar agora, né, sem ter finalizado, né, talvez ocorreu uma briga no local e o jogo teve que ser finalizado. Como que seria dividido o dinheiro, né, entre os 2 jogadores conforme a pontuação que eles tinham. Então ele tinha esse questionamento. Um dia ele encontrou Pascal, e Pascal, né, era um matemático, né, famoso na época, e Pascal começou a pensar sobre esse problema, como resolver. E Pascal, logo depois, ele acabou encontrando Fermat, e ele compartilhou esse problema com Fermat. Eles se encontraram pessoalmente numa reunião que teve de um grupo que eles participavam, e um grupo de matemáticos na época, né? E aí como eles moravam em locais diferentes, eles começaram a trocar cartas sobre esse problema.
Aqui eu tenho o link das cartas, né? Vocês podem acessar depois como curiosidade também. Aí nessas cartas, né, tudo que eles foram escrevendo, grande parte é a base da teoria de probabilidades utilizada até hoje nos nossos estudos. Em 1657, né, foi apresentado o primeiro tratado formal por Christian Huygens, onde ele apresenta o conceito de esperança. Então foi o primeiro livro, né, o primeiro material, e foi publicado por esse matemático, onde ele lançou, né, o conceito de esperança. A esperança é um conceito que a gente vai ver aqui ainda em probabilidade, já depois da primeira prova, né? E esperança aqui em probabilidade é similar ao que vocês veem na estatística como média aritmética, né? Considerando distribuição probabilística, esperança é o que ocorre em média. Mas isso aqui a gente vai ver com o andar da disciplina. Em 1713, né, foi publicado o primeiro livro, formalmente, por Jacob Bernoulli. Esse livro ele foi publicado após a morte de Jacob Bernoulli. Depois de 7 anos, se eu não me engano, que ele morreu. Esse livro foi publicado por um sobrinho dele. Esse livro nada mais é, né, que a reedição de tudo que Christian Huygens escreveu e algumas adições de alguns estudos que Bernoulli tinha feito na época. E outro fato importante também na história da probabilidade é que a probabilidade também tem suas raízes no processamento de dados estatísticos. Bom, quando você trabalha com a estatística, né, geralmente a gente não trabalha com uma população, a gente trabalha com uma amostra da população. Coletar dados de uma população exige muito tempo, exige muito dinheiro, que é o que o IBGE faz, por exemplo, no recenseamento. Então, geralmente se trabalha com amostra, você amostra aleatoriamente ou usando outra técnica alguns elementos da população e considera os resultados, né, representativos de toda a população. Só que você está sujeito a um erro quando você utiliza uma amostra, né? Pode ser que realmente, né, o valor que você coleta, né, como resumo dos dados, por exemplo, ele represente bem sua população, mas pode ser que não represente. Por exemplo, se você tem 200 alunos, né, se eu selecionar 5, se eu estiver trabalhando com a altura desses alunos, pode ser que na minha amostra eu selecione os 5 alunos mais baixos da turma. Então, nesse caso, né, a amostra que eu tenho, ela não representa bem a população. Caso, né, a média de altura da população seja maior, né, que dos 5 alunos que eu selecionei naturalmente, né, pela minha amostragem aleatória. Então, nesse caso, né, é importante que seja quantificado o erro ao qual o pesquisador está sujeito quando ele trabalha com uma amostra. Para calcular esse erro, né, para calcular o quão provável aquela amostra representa bem a sua população, a estatística lança mão da probabilidade para calcular, para apresentar uma precisão maior sobre a pesquisa que é feita. Então, a probabilidade ela tem uma relação, né, imensa com a estatística, né? E ela veio caminhando junto com a estatística, porque a estatística depende imensamente da probabilidade, né? Nesse sentido, né, de que qualquer decisão populacional, se você tem apenas uma amostra, ela tem que ser tomada, né, com base em probabilidade. E de repente por isso que existe tanta confusão, né, entre o que é probabilidade e o que é estatística. Muitas vezes esses conceitos, né, eles andam juntos, mas são duas áreas, né, completamente diferentes, né, dois assuntos, duas áreas mesmo de estudo, né, totalmente diferentes. Bom, aqui estão, né, os grandes, né, os pais, né, praticamente da probabilidade, né, aqui estão os 5, né, que eu citei. Esse daqui é o Jacob Bernoulli, que é o que faleceu e o livro dele foi publicado só depois. E aqui estão os outros que eu citei, né, no item anterior. Bom, então, como eu já disse, né, a probabilidade ela trabalha com fenômenos aleatórios. O que são fenômenos aleatórios, né?
Alguns fenômenos aleatórios, né, em termos de exemplificação, alguns fenômenos que eu posso citar para vocês é a retirada de uma carta de um baralho, né, e observar o naipe que você tirou, que está nessa carta, que pode ser copas, ouros, espada, né, e paus. Outro fenômeno aleatório, né, observar o tempo que um aluno gasta para ir de ônibus ao UFT até a sua casa. Isso é aleatório, né? Pode ser que tenha dias, né, que o aluno gaste 10 minutos, às vezes 5 minutos, às vezes 20 minutos. Isso é aleatório, depende, né, do dia, das condições, enfim. Outro fenômeno, jogar um dado e observar a face de cima, né? Um fenômeno aleatório, você joga o dado, mas você não sabe o que vai acontecer. Outro fenômeno é jogar uma moeda 10 vezes e observar o número de caras obtidas. Outro fenômeno é observar o resultado de um jogo entre Corinthians e Flamengo. Né, por mais que alguns aqui digam, né, que é certo que o Flamengo vai ganhar ou que é certo que o Corinthians vai ganhar, esse é um experimento aleatório, né? Quando os dois times começam a jogar, não se sabe o que vai acontecer. Se é o Corinthians que vai ganhar, o Flamengo vai ganhar ou vai ocorrer um empate, né? O que caracteriza, né, um fenômeno aleatório? Se vocês observarem, todos esses 5 fenômenos, eles contêm essas características aqui, né? Eles podem ser repetidos indefinidamente sob as mesmas condições. Então, você pode retirar uma carta de um baralho quantas vezes você quiser, mantendo as mesmas condições, né, da primeira retirada, né, e observar o naipe. Você pode jogar um dado, né, da mesma forma, né, sempre, né, e observar a face de cima. Então, você consegue repetir todos os experimentos, né, sob as mesmas condições. Outro item, né, que é comum a esses fenômenos que eu apresentei é que você pode descrever todos os possíveis resultados, né, as possibilidades. Você consegue descrever todas as possíveis ocorrências, né? Por exemplo, aqui. Jogar uma moeda 10 vezes e observar o número de caras obtidas. Quantas caras você pode obter? Você não sabe quantas caras você vai obter nos 10 lançamentos, mas você sabe que pode obter 0 caras, que é quando você obtém 10 coroas, 1 cara, 2 caras, 3 caras e assim segue até 10 caras. Então você consegue descrever todos os possíveis resultados, né, do experimento. No caso aqui desse jogo, né, pode ocorrer vitória do Corinthians, vitória do Flamengo ou empate, né, caso o jogo ocorra realmente. E outro item, né, comum a esses experimentos é que quando o experimento for repetido um grande número de vezes, surgirá uma regularidade da fração número de sucesso sobre o número de repetições. Bom, quando você lança um dado, vou citar o exemplo da moeda que é mais simples. Quando você lança uma moeda, você tem 50% de probabilidade de obter uma cara e 50% de probabilidade de obter uma coroa. Só que de repente você lance a moeda e você não obtém 5 caras e 5 coroas. De repente você obtenha 1 cara e 9 coroas. Só que conforme você vai aumentando, né, o número de repetições desse experimento, por exemplo, quando você lançar a moeda 100 vezes, de repente você ainda não obtém 50 caras e 50 coroas. De repente você obtém 40 caras, 60 coroas. Mas quanto mais você vai aumentando esse número de repetições, quando você estiver lá no lançamento de ordem 1 milhão, é muito provável que a razão, né, do número de sucesso ou do número de repetições já se estabilize. Ou seja, o número de caras, frequência de caras, né, no caso, que seria o que se espera que saia 50% de cara e 50% de coroa, é muito provável, né, que quando você dividir o número de caras pelo número total de repetições, é muito provável quando você estiver lá no lançamento de ordem 1 milhão, é muito provável que a razão de número de caras por número de lançamentos seja muito próxima de meio, né? No caso, é bem provável que você já esteja com essa proporção, né, de 500 mil caras para 500 mil coroas, certo? Então, quanto mais você repete o experimento, mais essa razão, né, de obtenção de uma certa característica, ela se estabilize, né, em relação ao número total de tentativas, certo?
Bom, então fenômenos aleatórios, né, são fenômenos, né, que têm essas características, né, presentes aqui nesse slide. Bom, um conceito importante aqui, né, em probabilidade é o conceito de espaço amostral. Né, relacionado a todo o experimento aleatório, nós temos um espaço amostral. Esse espaço amostral é geralmente, né, representado por S ou por ômega. Fica a critério de vocês, o que vocês preferirem. E o espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades, né, de todos os resultados possíveis de um experimento. Por exemplo, jogar um dado e observar o número da face de cima, né? O conjunto aqui, né, o espaço amostral seria formado por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Jogar duas moedas e observar o resultado, né? Você teria 4 possíveis resultados. Seria cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa. E assim vai, né? Aí, aqui, por exemplo, o jogo entre Corinthians e Flamengo. Qual é o conjunto de todos os possíveis resultados? Seria empate, Flamengo ganha, Corinthians ganha. Nesse conjunto estão todos os possíveis resultados. 20 produtos são sorteados e a quantidade com defeito é contada. Bom, aqui seria o conjunto dos números naturais, né? Partindo de 0 e indo até 20, né? São 20 produtos sorteados, né? E você conta a quantidade de produtos com defeitos, então pode ser que você obtenha nenhum com defeito, pode ser que você obtenha 1, 2 até 20. Um dardo é lançado em um alvo com raio unitário e sua distância até o centro do alvo é medida. Nesse caso aqui, né, o espaço amostral seria um número real, variando entre 0 e 1. Porque quando você tem, né, um alvo, né, de raio unitário, como o dardo pode alcançar qualquer região, né, no dardo, a distância dele até o centro vai ser sempre menor que 1, porque o raio é unitário, né, desse alvo. Então, vai ser, quando você medir, né, a distância da posição atingida pelo dardo até o ponto central, vai dar sempre um valor menor que 1. Esse valor é real. Ele pode assumir qualquer valor entre 0 e 1. Então, seriam os reais, né, de 0 a 1. Aqui, né, tem uma observação, os experimentos aleatórios também podem ser infinitos. Um exemplo é esse daqui: escolher uma lâmpada do processo de fabricação e observar o seu tempo de duração. Bom, o espaço amostral aqui, quais são todos os possíveis resultados desse experimento? Como você vai observar o tempo, né, de duração da lâmpada, esse tempo ele pode ser dado por um número real, sabendo que esse número real ele é maior ou igual a 0, né? Então, seriam os reais positivos. Qualquer real positivo serve para representar, né, o tempo de duração de uma lâmpada. Não tem como você estimar, né, o limite de duração da lâmpada. A empresa, né, ela dá um tempo médio de duração da lâmpada, mas pode ser que você coloque uma lâmpada na sua casa e ela nunca se apague até você sair dali. Então, não se pode colocar um limite, né, no tempo de duração dessa lâmpada. Então, seriam os reais positivos, né? Na verdade, seriam os reais não negativos, porque o 0 entra, né? Pode ser que você coloque uma lâmpada e ela já queime no momento que você colocou. Então, no caso, seriam os reais não negativos, né? Bom, depois vou representar no quadro esses espaços amostrais para ficar mais fácil para vocês entenderem. Bom, outro conceito também é o conceito de evento, né? O evento, o espaço amostral, né, ele é um conjunto e o evento seria o subconjunto, né, do conjunto que é o espaço amostral. Então, o evento nada mais é que um conjunto particular de resultados do experimento, né? Então, vai ser, no caso, um subconjunto, né, que está contido no espaço amostral. Lembrando aqui, né, que o ômega, né, que é o espaço amostral, e o evento nulo também são considerados eventos, certo? Então, o próprio espaço amostral, ele é um evento também, porque ele está contido, né? A definição de evento, né, é um conjunto particular do espaço amostral. Então, é todo subconjunto que está contido no espaço amostral. O próprio espaço amostral está contido nele, né? Essa é uma afirmação que você pode... É uma verdade, né, que você pode afirmar sobre qualquer conjunto. Um conjunto sempre está contido nele mesmo. Então, o espaço amostral, ele é um subconjunto do espaço amostral,
ou seja, ele é um evento, e o evento impossível também, que é o evento nulo, né? O evento nulo, que é o evento vazio, ele sempre está em qualquer subconjunto, né? Ele sempre está contido em qualquer conjunto, quer dizer. E aí a gente chama, né, o espaço amostral de evento certo, porque se o experimento ocorreu, algum dos resultados do espaço amostral vai ocorrer. Então, ele é chamado de evento certo. Um dos elementos que compõem o espaço amostral, ele ocorre sempre que o experimento aleatório ocorrer. E nós temos também o evento vazio, que ele é chamado de evento impossível, porque em nenhum momento, em nenhum experimento, se ele ocorre, não tem probabilidade nenhuma de não ocorrer nada. Se o experimento aleatório ocorreu, algum resultado vai ocorrer. Por exemplo, se você lançou a moeda, vai sair cara ou coroa. Não tem como não sair nada. Então, o evento vazio, né, que seria um evento com nenhuma possibilidade, né, dado que ele é vazio, esse evento, ele é impossível. Se o experimento aleatório ocorreu, vai ocorrer algum resultado. Então, embora o sigma, né, e o vazio estejam contidos no espaço amostral, eles são chamados, né, embora esse elemento aqui, o vazio, seja vazio, ele está contido no espaço amostral, né, ele e o próprio espaço amostral, então eles são também eventos, certo? Evento certo e evento impossível. Bom, considerando dois eventos, ou mais de dois eventos, você pode formar outros eventos também, outros subconjuntos que estão contidos no espaço amostral. Bom, nós temos o evento união. Se você considerar a união B, o que significa isso? Ele é o evento que ocorre quando A ou B ocorrem, né? Ou os dois ocorrem. Aí você pode dizer que ocorreu A ou B. Aí no caso seria isso aqui. A união B é o conjunto formado por todos os elementos, tais que o elemento pertence a A ou pertence a B. O elemento pertencendo a A ou a B, ele já pertence à união de A com B, certo? Nós temos também o evento interseção, A inter B, que é o evento que ocorre quando A e B ocorrem simultaneamente. Então, como que você descreve esse conjunto? Em A inter B estão todos os elementos tais que esses elementos estão em A e B simultaneamente, certo? Ao mesmo tempo. E nós temos também o evento complementar, que nós podemos representar por um A barra, ou então por complementar de A, um Czinho suspenso aqui do lado do lado direito de A. O que significa isso? O evento complementar de A é o evento que ocorre quando A não ocorre, ou seja, é o que complementa o evento A. Então, seria o conjunto de todos os elementos, tais que esses elementos não estão em A. O que está faltando, né, em A? São os elementos que não estão em A. Então, os elementos que não estão em A formam, né, o conjunto complementar de A, certo? Bom, aqui nós temos algumas propriedades que provavelmente vocês já viram em alguma outra disciplina no curso. Aqui nós temos a comutatividade, isso aqui também vale para os eventos, né? Porque eventos são conjuntos, subconjuntos. Então, todas as propriedades que vocês conhecem de conjuntos e subconjuntos valem para eventos também. Então, nós temos a comutatividade, né? Que diz que A união B é B união A, ou A inter B é igual B inter A. Nós temos a associatividade, que diz que A união B união C, a associatividade diz o seguinte, né, que tanto faz você unir B com C e depois unir isso a A, ou então unir primeiro A e B e depois unir esse resultado com C. Tanto faz, isso vale também para a interseção. A distributividade, né, da interseção em relação à união. Aqui você pode distribuir a interseção em relação à união. Então, fica A inter B, união com A inter C. Mesma coisa vale para esse caso aqui. A união B, inter A união C. Nós temos também as leis de Morgan, que diz o seguinte: o complementar da união é a interseção dos complementares. Cuidado com isso daqui. E o complementar da interseção é a união dos complementares. Então, quando você tem a complementar da união, você pode abrir, né? Você pode separar esses elementos, só que desde que você inverta, né,
a posição aqui da união. Aí quando você inverte, ela vira uma interseção, certo? Então essas propriedades são todas propriedades que vocês podem utilizar nos exercícios, né, quando for necessário. Aqui só lembrando, né, que A está contida quando A está contido em B, né, se o X pertence a A, X também pertence a B, né, dada essa operação aqui, né, de estar contido. E quando você diz que um conjunto é igual a outro, isso significa que o primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro. Quando essas duas coisas acontecem, a única forma disso acontecer é que A seja igual a B, certo? Bom, nós temos também um outro conceito, né, que é importante aqui em probabilidade, que é a classe de eventos aleatórios. Bom, a classe de eventos aleatórios é o conjunto formado por todos os eventos possíveis de um espaço amostral. Nesse exemplo aqui, né, nós temos o espaço amostral formado por esses 4 elementos, E1 até E4. O que seria a classe, que é chamado de Fzão, né, do espaço amostral, Fzão de sigma? Seria esse conjunto aqui, é o conjunto formado por todos os eventos. Então, nesse espaço amostral, como os eventos são subconjuntos, né, do espaço amostral, você pode formar subconjuntos com nenhum elemento, que seria o vazio. Você pode formar conjuntos com um elemento, com 2, com 3 ou com 4. Com nenhum elemento, você só tem o evento nulo, que seria o evento que a gente chama aqui de impossível. Com apenas um elemento, nós teríamos E1, E2, E3 e E4. Com 2 elementos, nós teríamos o E1 e E2, E1 e E3, E1 e E4, E2 e E3, E2 e E4 e E3 e E4. E com 4 elementos, com 3 elementos, né, na verdade, a gente teria E1, E2, E3, E1, E2, E4, E1, E3, E4. E com 4 elementos, nós teríamos o próprio espaço amostral. Se vocês contarem, né, isso vai dar 16. Coincidentemente, aqui nós temos 4 elementos, e 16 é justamente 2 elevado a 4. O que a gente observa aqui, nesses números, é uma verdade aqui em probabilidade. Sempre que você tiver um número n de elementos no espaço amostral, o número de elementos que compõe a classe de eventos, né, de um espaço amostral vai ser sempre 2 elevado a n, certo? Essa é uma verdade aqui de probabilidade. Então, no caso, se o espaço amostral tem 4 elementos, você já sabe que dá para formar 2 elevado a 4, ou seja, 16 eventos com os elementos desse espaço amostral. Para demonstrar isso, a gente pode utilizar o binômio de Newton. Depois eu vou mostrar no quadro para vocês essa demonstração, é bem interessante. Mostrar que para qualquer quantidade n de elementos, né, no espaço amostral, o número de elementos que a classe de eventos, né, possui é 2 elevado a n, certo? Bom, outra informação importante aqui, né, outro conceito importante é o conceito de eventos mutuamente exclusivos. O que significa? 2 eventos são mutuamente exclusivos se a interseção entre eles é vazia, ou seja, se não existe elementos na interseção. Um exemplo seria esse daqui. Considere um experimento aleatório, né, jogar um dado e observar o resultado. Considere 2 eventos, o evento A, ocorrência de número par, e B, ocorrência de número ímpar. Quem é o evento A aqui? Seria o conjunto formado por 2, 4 e 6. E a ocorrência de número ímpar, né, o B? O B seria o conjunto formado por 1, 3 e 5. Quando você, né, analisa os 2 conjuntos, você observa que a interseção entre eles é vazia. Então, A e B aqui, nesse caso, são eventos mutuamente exclusivos. É importantíssimo aqui na disciplina, né, esse conceito que vai resolver muitos problemas nossos aqui em breve. Aqui nós temos alguns exercícios, né, eu vou fazê-los no quadro para explicar esses conceitos que eu apresentei para vocês agora, certo? Então, eu vou gravar mais um vídeo, né, apresentando alguns itens aqui que são importantes que eu apresente, né? Eu vou representar os elementos desses espaços amostrais para vocês verem como que fica a representação matemática. Vou também demonstrar esse teorema aqui, né? Que quando você tem n elementos em espaço amostral, 2 elevado a n é o número total de eventos extraídos de sigma, por meio do binômio de Newton. E
vou fazer esses 4 exercícios para vocês para fixar os conceitos que eu acabei de apresentar, certo? Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção, espero que vocês vejam esse vídeo até o final e o próximo também, certo? Então até o próximo vídeo.